Nós iniciamos no domingo passado essa nova série, Ensinos no Cenáculo. Nós estamos estudando o Evangelho de João, capítulo 13 até o capítulo 17, no momento em que Jesus transmite os seus últimos ensinamentos aos seus discípulos. Na semana passada, com o pastor José Roberto e também com o pastor Alisson, nós meditamos no capítulo 13 e hoje eu quero refletir com vocês no capítulo 14. Abre então a sua Bíblia em João, capítulo 14, versos 1 a 6. Aqui está um dos dizeres mais famosos de Jesus e que num tempo em que a sociedade preza por um discurso muito plural e supostamente tolerante, aqui está uma das frases que mais nos causa estranheza na mensagem de Jesus. João, capítulo 14, versos 1 a 6, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Ó Deus, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o teu Espírito Santo possa abrir nossa mente e coração. O Senhor conhece a vida de cada um que está aqui presente, sabe exatamente o que nós precisamos ouvir, sabe exatamente que área da vida nós precisamos entregar completamente ao Senhor, que área de nossa vida precisa ser transformada. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas perturbações, e por isso rogamos, Deus, fala conosco nesta manhã. Queremos continuar ouvindo a tua voz, assim como já ouvimos através da leitura da tua palavra, através dos cânticos que nós entoamos. Ó Senhor, aquece o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, nós estamos aqui na última ceia. Depois de 3 anos caminhando com os seus discípulos, Jesus e aquele grupo de 12 homens se reúnem no segundo andar de uma casa para ouvir o que o mestre tinha a dizer a eles em seus últimos momentos de vida. E desde o início desse jantar, os discípulos percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo. Há naquele lugar, há no ar um clima não só de mistério, mas de estranheza, de melancolia. E percebendo essa disposição em seus discípulos, o que Jesus os ensina? Não se turbe o vosso coração. Ele os aconselha a não se sentirem abalados, a não se sentirem agitados. Vejam, os discípulos estavam ali com o coração cheio de emoções confusas. Eles estavam, primeiro, tristes por causa dessa sombria expectativa da partida de Cristo a qualquer momento. Estavam envergonhados pela demonstração que eles acabaram de dar de egoísmo, de orgulho, quando eles ficavam perguntando qual deles seria o maior no reino dos céus. Ou mesmo quando Pedro não permitiu que Jesus lavasse seus pés. Eles também estavam perplexos pela previsão que um dentre eles trairia o mestre. O outro o negaria 3 vezes.
E todos eles, em algum momento, acabariam por cair em uma cilada por causa dele. E por fim, eles estavam oscilando na fé. Provavelmente se perguntando como é que alguém que está prestes a ser traído pode realmente ser o Messias que nós estávamos esperando? Essa angústia, essa confusão de sentimentos acontece dentro de cada um de nós. Por que é, meus irmãos, que o nosso coração tantas e tantas vezes se perturba? Porque as circunstâncias que nos ameaçam parecem maiores e mais fortes do que a nossa capacidade de lidar com elas. E é isso que acontece, por exemplo, quando nós perdemos alguém querido, quando nós passamos pelo doloroso processo de divórcio, quando nós nos vemos enfermos, em tratamento contra o câncer que nos acometeu, ou quando nós vemos alguém querido sofrendo muito e queremos ajudar, mas não sabemos como. Percebendo esse misto de emoções em seus discípulos, Jesus diz: mantenham a calma. Mantenham a calma. Só tem um problema. Se você está com a Bíblia aberta, veja aí João capítulo 13, versículo 21. Já nessa última ceia. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. É o mesmo verbo usado no versículo 1 do capítulo 14. Jesus também estava perturbado, angustiado, agitado. Então, será que esse é o famoso caso do sujo falando do mal lavado? Obrigado. Não. Pelo contrário, a orientação de Jesus aqui aponta, na verdade, meus irmãos, para a mensagem do Evangelho. E aqui está o nosso primeiro ponto nesta manhã. Eu quero trazer para nós aqui alguns remédios que Cristo nos oferece para quem se percebe com o coração confuso, com o coração ansioso, angustiado, perturbado. E o primeiro remédio para um coração aflito que Jesus nos oferece é a mensagem do Evangelho. A obra de Jesus e a missão que ele veio cumprir. É porque Jesus também estava perturbado que os seus discípulos, tanto do passado quanto do presente, não precisam se perturbar. Tudo aquilo que estava causando aflição em Jesus, a sua traição, a sua prisão, sua vergonha, a crucificação, o abandono de seus discípulos, é o fato de que ele estava levando sobre si o fardo dos nossos problemas mais profundos, a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa dor e a nossa morte. Tudo aquilo que nós herdamos por causa do pecado. É por saber e entender o que é estar perturbado que Jesus pode simpatizar conosco, porque ele esteve perturbado também. Nele, os nossos corações aflitos podem encontrar a paz. Então, meus irmãos, quando nós, pastores, pregamos a Jesus aqui, nós não estamos nos referindo a um tipo de super-herói cheio de poderes miraculosos que desceu na terra. Nós não estamos falando de alguém que não sentia emoções nenhuma, ou que ignorava o que sentia. Pelo contrário, ele experimentou as nossas fraquezas. Nós temos
um Salvador. Nós temos um Senhor que sabe o que é sofrer, que conhece o que cada um de nós estamos passando, porque Ele passou por isso também. E por isso Ele pode se compadecer de nós. Por isso nós podemos ir até Ele pedindo misericórdia, pedindo socorro, pedindo graça. E nós vamos receber essa misericórdia, esse socorro e essa graça, porque Ele sabe o que nós passamos. A orientação de Jesus não é ignorarmos o nosso medo, não é ignorarmos as nossas dores, não é ignorarmos as nossas angústias, negarmos que nós estamos confusos ou perplexos. Não. O ensinamento de Jesus é que o nosso coração não fique perturbado, porque o Deus em quem nós confiamos cuida de nós. Ele toma conta de você. Ele ouve as suas orações. Ele te ama. Então, o primeiro remédio que Jesus oferece para um coração angustiado é a própria mensagem do Evangelho. O Filho de Deus se tornou um de nós e experimentou as nossas dores. Ele sabe o que é ser humano e por isso Ele se compadece de nós e envia a nós a sua misericórdia. É por isso que Jesus nos chama aqui para crermos nele. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. Mas o texto continua. E Jesus nos mostra agora a base para confiarmos nele. Veja aí, a partir do verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se nós não devemos temer, mas confiar em Jesus, qual é a base disso? O que é que nos dá essa segurança? A obra de Cristo por nós. É curioso, porque nós estamos muito acostumados a ler esse texto em momentos de velório. A gente acaba se acostumando a isso e, sem querer, pensa que ele está se referindo a algo lá no futuro. Jesus foi para o céu, está preparando lugar para nós, e lá, quando ele voltar, ele nos receberá. Porém, o que Jesus está falando aqui é algo que os teólogos chamam de cumprimento proléptico. Você não precisa decorar essa palavra. Apenas saber que Jesus não está se referindo a apenas um episódio específico. O fato dele ir, preparar lugar e voltar tem múltiplos cumprimentos. E aqui eu não estou falando sobre dispensacionalismo, tá? A Bíblia é bem clara que quando Jesus voltar, ele vai voltar uma só vez. Não vai vir em várias etapas, né? Mas o que eu quero dizer neste texto é que há maneiras diferentes de entendermos o que ele quer dizer com ir, preparar lugar e retornar. Existem 3 maneiras, e essas 3 maneiras são válidas. Há alguns estudos, inclusive, que vão dizer que o evangelista João queria que a gente pensasse nessas 3 maneiras. A primeira delas tem a ver com a salvação que Jesus propicia a nós como resultado da sua morte na cruz. Preparar lugar, meus irmãos, não quer dizer que Jesus é uma espécie de arquiteto, de pedreiro que foi para o céu e está lá construindo a casa de cada um de nós, vendo se vai ter lugar para todo mundo, e ele fala que vai. Cada um vai ter um apartamentinho. Não é isso. Jesus se refere aqui ao caminho que ele abre até Deus.
Isso porque antes da sua morte e da sua ressurreição, as pessoas aguardavam a redenção prometida no Antigo Testamento. Mas quando Jesus realiza o seu único e suficiente sacrifício na cruz, essa redenção é consumada. A entrada no reino de Deus é garantida a todos nós, ela é efetivada. Por isso, num primeiro sentido, quando Jesus morre e ressuscita, ele vai para a casa do Pai e retorna a nós. Ele abre as moradas do céu para todos os que creem nele. Aqui vale também um comentário muito importante, porque essa passagem tem sido erroneamente ensinada em alguns locais, sobre níveis de moradia que a gente vai ter no céu. Chega nesse assunto, sabe? Como se algumas pessoas vão ser dignas de grandes mansões e outras vão morar ali na favelinha do céu. Mas quando Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, ele não está enfatizando que essas moradas são desiguais, que elas são diferentes, mas que há muitas moradas, há moradas suficientes para todos. Em outras palavras, meus irmãos, haverá lugar para todos os crentes, haverá espaço para todos os tipos de pessoas, tanto para os mais nobres ou os mais insignificantes, se é que a gente pode classificar os crentes dessa maneira. Haverá lugar para os fortes e para os fracos. O mais fraco filho de Deus não precisa temer que não haja lugar para ele no céu, porque vai ter. Uma segunda maneira como essa passagem se cumpre tem a ver com a ascensão de Jesus aos céus e o derramar do Espírito Santo. Levi, que me ajudou a ver isso nessa sexta-feira. Quando você lê todo o capítulo 14, você percebe que esse é um dos grandes temas aqui. Inclusive, hoje à noite o pastor José Roberto vai falar sobre isso, o derramar do Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso consolador. O fato de que Jesus não nos deixa sozinhos, mas envia o seu Espírito Santo para nos acompanhar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos fazer lembrar das suas palavras e nos guiar a toda a verdade. Isso é também ir até o Pai e retornar. E claro, uma última aplicação dessa passagem tem a ver com a mais usual que a gente conhece, o retorno triunfal de Jesus, quando ele retornará e nós habitaremos com ele para todo o sempre. Mas nessa terceira aplicação, eu quero que você foque numa informação de Jesus aqui no versículo 3. Porque ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. A melhor notícia que nós temos não é que Jesus está preocupado em nos levar para o céu, mas é que nós estaremos na sua presença para todo sempre. Uma das frases mais famosas de Billy Graham é exatamente nesse sentido. O fato mais emocionante, ele diz, o fato mais emocionante sobre o céu é que Jesus está lá. Porque se Jesus não estivesse, não adiantaria nada. Nas palavras de William Hendrickson, um comentarista holandês, o amor de Cristo pelos seus é tão maravilhoso que ele não fica satisfeito com a simples ideia de meramente levá-los para os céus. Ele quer tomá-los em seus braços. Assim, meus irmãos, nós temos aqui, na promessa de Cristo, um segundo remédio para o nosso coração atribulado.
lembrarmos-nos de que em Cristo nós encontramos um lugar seguro. Ele tem lugar para todos os que se achegam a Ele e não os rejeita. Ele mesmo diz em outro texto no Evangelho de João: todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Essa é uma verdade presente também aqui, justamente porque ele não fala apenas em nos preparar lugar, mas nos receber para si mesmo. O céu é um lugar preparado para um povo especial, o lugar que Cristo mesmo preparou para os verdadeiros crentes. Ele o preparou ao assegurar a todo pecador que nele crê, tem o direito de entrar ali. Ninguém, veja bem, presta atenção nisso, ninguém pode nos impedir de entrar nos céus, se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele preparou tudo ao entrar ali antes de nós, na qualidade do nosso Redentor, de nosso representante. E quando nós formos e entrarmos nas moradas celestiais, nós vamos descobrir que nós já éramos bem conhecidos e esperados ali. Já vimos então que Jesus nos dá aqui alguns remédios para o coração atribulado. Primeiro, a mensagem do Evangelho. E segundo, a garantia de que nele nós encontramos um lugar seguro. E o terceiro remédio que ele nos apresenta é o conhecimento de quem é Cristo Jesus. A partir do versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem uma caneta e gosta de sublinhar as coisas na sua Bíblia, sublinha aí a expressão eu sou. Se você está no celular, pode marcar também isso aí. Eu sou. No Evangelho de João, 7 vezes, olha que sugestivo, 7 vezes Jesus diz que ele é alguma coisa. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E quando nós estudamos, analisamos e conhecemos essas 7 expressões, a gente começa a entender um pouco melhor do Evangelho de João. Não só porque a gente aprende quem é Cristo, a gente vê o que ele falou de si mesmo, mas porque eu sou é a tradução do nome de Deus no Antigo Testamento. O Yahvé, eu sou o que sou. Então, sempre que João narra Jesus dizendo eu sou alguma coisa, ele está ali fazendo uma correlação, afirmando e reafirmando a divindade de Cristo, como o próprio Jesus se identificava com o Pai. Não é à toa que no capítulo 14 ainda ele vai dizer: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. É importante, meus irmãos, consolarmos o nosso coração ao conhecermos e avançarmos no conhecimento de quem é Cristo Jesus. Por isso, também é importante entendermos como Jesus se apresenta aqui. Primeiro ele diz que é o caminho. De acordo com a Bíblia, a humanidade está totalmente arruinada. Nós estamos condenados perante Deus pela culpa dos nossos pecados. Nós estamos perdidos diante de Deus porque nós não conseguimos parar de pecar. Aliás, nós não só
não conseguimos, nós não queremos parar de pecar. O nosso passado nos assombra, o nosso presente nos confunde e o nosso futuro nos desanima. E é por isso que a mensagem do Evangelho, num mundo que se diz tão pluralista, é tão afrontante. Porque nós odiamos saber que a gente não consegue salvar a nós mesmos. Eu odeio saber que eu não consigo resolver o meu problema sozinho. E o Evangelho vem até nós, nos dizendo que somente Jesus, como o Filho de Deus sem pecado, pode expiar o pecado por meio da sua morte. Jesus é o caminho porque o próprio Deus, na sua graça, providenciou para que os pecadores fossem justificados diante dele por meio da fé em seu Filho. Ele também afirma que é a verdade. Justamente porque nós somos pecadores, justamente porque nós vivemos num mundo de trevas, nós precisamos da revelação da verdade. Para que nós sejamos salvos, nós precisamos ser iluminados pela verdade de Deus, cuja expressão mais completa vem através de Cristo. E por fim, a terceira afirmação de Jesus é que Ele é a vida. Sem Cristo, nós estamos espiritualmente mortos, incapazes de fazer qualquer coisa para a nossa salvação, de modo que a nossa vida se torna cada vez mais uma morte viva, sem satisfação ou esperança. Mas o próprio Cristo diz que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Jesus é a fonte da vida eterna para aqueles que acreditam e o seguem. Vejam, não teria sido suficiente Jesus dizer que Ele é o caminho para obter a nossa reconciliação com Deus, rasgando o véu que nos separava. Da mesma forma, não teria sido suficiente que Cristo, a verdade, nos concedesse uma revelação de Deus. Ainda assim, meus irmãos, nós permaneceríamos mortos, moralmente corruptos, espiritualmente incapacitados, de modo que nós nunca seríamos capazes de seguir o caminho que Ele criou ou acreditar na verdade que Ele revelou. Todos os que são salvos vêm a Jesus porque Ele nos dá vida. Não é isso que Paulo diz em Efésios? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aqueles que vêm a Jesus como caminho da salvação e acreditam nele como o revelador da verdade de Deus, recebem dele vida. Mas no final da sua fala, Jesus ainda traz uma verdade muito importante. A mensagem de que não basta só ser sincero. Já ouviu alguém falando assim? Eu não vou à igreja, não sou cristão, mas eu sou muito sincero com a minha fé. Não pense que não importa o que as pessoas creem. Não pense que se as pessoas forem simplesmente sinceras, se elas forem simplesmente zelosas, elas serão salvas. Porque Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como portador da vida, da ressurreição, Jesus pode dar vida eterna àqueles que estão sob o poder da morte.
como a verdade encarnada, Jesus pode revelar a verdade em meio aos erros e mentiras do mundo. E como o único caminho para o Pai, Jesus tem o direito de exigir a nossa fé e a nossa devoção exclusiva como nosso único Senhor e Salvador. Não é de se admirar que o apóstolo Pedro, em seu discurso no livro de Atos, diz: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, meus irmãos, para o nosso coração, que tantas vezes se encontra ansioso, atribulado, conturbado, perturbado, Jesus nos oferece 3 remédios: a mensagem do Evangelho, a garantia de que Ele nos recebe e um convite para irmos até Ele. Essa é uma grande oportunidade que Deus nos dá. Você já respondeu a esse convite? Caso não tenha respondido ainda, que tal fazer isso agora? Que tal entregar a Jesus o seu coração? Que tal reconhecer que sozinho você não consegue resolver o grande problema da sua separação de Deus? Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor te deu, a oportunidade que você tem de entregar a sua vida àquele que é o caminho, a verdade e a vida. O convite de Jesus não é só para aqueles que não o receberam ainda. Afinal, para quem é que ele fala isso daqui? Para os seus discípulos, para aqueles que estavam com o coração conturbado. Por isso, em todo momento que nós nos sentirmos ansiosos, tristes, depressivos, confusos, sem esperança, sem saber o que fazer, em todo momento em que nós reconhecemos que nós precisamos muito de ajuda, Jesus nos garante que nós podemos ir a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Renove a sua fé, renove a sua esperança, renove a sua confiança em Jesus Cristo. Eu quero encerrar citando Tomás de Kempis, que escreveu um livro muito famoso chamado Imitação de Cristo. E nesse livro ele faz um pequeno comentário sobre esse texto, concluindo com um resumo do convite que Jesus faz a todos nós. Ele escreve assim: sigam-me. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Que
Que o nosso coração, nessa manhã, meus irmãos, possa receber dos remédios que Cristo nos oferece. E assim, nós possamos descansar no nosso Senhor e Salvador, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus te abençoe.